Meus amigos, depois de gravar um vídeo sobre Silas Malafaia, outro sobre Mourão e por último Nando Moura, vamos dar uma melhorada aqui no nível do canal e falar sobre Alexandre Calil. Ele que é o prefeito de Belo Horizonte, muito bem avaliado, foi reeleito no primeiro turno, está aí muito forte caso queira realmente se candidatar a governador do estado, e ele deu declarações importantes falando sobre a sua relação com o PT, falando também em relação a Ciro Gomes, e eu vou trazer aqui essas novidades das entrevistas que ele concedeu no dia 22 e também na semana passada. Mas antes eu quero pedir o seu apoio, que é simples, é você se inscrever no canal, ativar as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o likezinho aí, porque isso, nos ajuda muito aqui no Politizando. Gente, eu tenho chamado a atenção para o Calil, porque ele sim vai ser muito importante em 2022, inclusive nas eleições presidenciais. Minas Gerais tem um papel muito importante, eu já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui nos cardzinhos que aparecem aqui em cima para vocês que não assistiram. Tem muita gente nova chegando no canal, estamos aí próximo dos 10 mil inscritos, e é sempre bom a gente estar lembrando desses vídeos já gravados e não ficar repetindo o que eu já falei lá atrás. Inclusive é um dos vídeos mais vistos, quando eu falo que o Ciro leva vantagem sobre Lula no palanque de Minas Gerais, pensando aí em 2022. E o que eu vou trazer hoje reforça o que eu defendi lá atrás. O Calil e o PSD podem de tudo em 2022. Eles podem, de repente, lançar candidato próprio, pode ser o Calil vir a serviço do Ciro, sabe-se lá, talvez o PSD decida apoiar o Lula, não sabemos. Vamos tratar disso tudo agora aqui então. Então, em entrevista ao Estado de Minas, no dia 22 de junho, a gente vai ter alguns sinais importantes e a matéria vai dizer que o prefeito de BH, Calil, continua dizendo ser avesso a rótulos políticos. Apesar disso, diz que aceitaria apoios de partidos de campos opostos, como o PT e o PSL. Ele já está falando de aceitar apoio. Dificilmente algum candidato não aceita apoio de outro candidato, de outro político, enfim. Mesmo afirmando que composições são bem-vindas, garante que não vai pular no colo do petista Luiz Inácio Lula da Silva. E aí ele vem dizer que em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Calil lembrou que na última eleição municipal, Lula participou da campanha de Nilmário Miranda, que representou o PT na disputa. Só lembrando aqui, não está lá na matéria, mas eu trago a informação. Nilmário Miranda, um quadro, digamos, histórico do partido, muito conhecido, teve 1,88% dos votos. Só para vocês terem ideia de como o PT está fragilizado, não só na capital, como no estado, lembrando que a Dilma perdeu a eleição para senadora em 2018. O Nilmário teve 1,88% dos votos, o que é menos votos do que a Duda Salebert, que foi a vereadora mais votada da capital mineira, pelo PDT. Ela, que era do PSOL, saiu e foi para o PDT. E aí o Calil diz: Lula estava na televisão em novembro, pedindo voto contra mim. Eu tenho obrigação de pular no colo dele? Disse então nessa entrevista. E ele lembrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele e Lula trabalharam contra a sua reeleição no ano passado. E aí, na semana passada, na entrevista que ele deu ao UOL, Calil admitiu, então, que pode vir a ser, sim, candidato a governador. E disse: vamos ver o que vai acontecer até lá. Falta muita água para passar debaixo dessa ponte. Agora, apoio eu quero de todo mundo. Olha aqui, do Novo, do PT, do PDT, do PSB. Quero apoio de todos, do PSL também. Gente, o Calil é um político, ele está assim, é a sua primeira experiência como prefeito. Como eu tenho dito aqui no canal, eu fico muito reticente com esse negócio de Hulk, que já desistiu, mas agora o MBL surge esse negócio do Danilo Gentili. Poxa, Danilo Gentili quer ser presidente da República? Beleza, tem o direito. Vai lá, concorre à prefeitura da sua cidade, mostra que você é capaz, aí depois tenta ser governador, depois presidente, por que não? Então agora o cara nunca participou da vida política, nunca. Aí o cara quer ser presidente, fala: meu Deus... Nossa, o Brasil não é para amadores, não dá para ficar confiando agora qualquer um. E o Calil está fazendo essa trajetória. E no futuro, se não fizer muita coisa errada aí, ele pode sim ser um presidente do Brasil. E aqui ele mostra assim, habilidade, né? Opa, quero apoio de todo mundo. E aí ele, neste ano, Calil diz a matéria, Calil se reuniu com Fernando Haddad, eu tratei disso aqui no canal,
Reuniu-se também com Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, e também com Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB. E a matéria diz que o prefeito vai manter o diálogo com diversas forças. Ele não se furta, inclusive, a conversar com lideranças antagônicas. E diz ele: se Bolsonaro vier ou me convocar, eu vou lá. Se o Lula vier aqui, será muito bem recebido. E na entrevista ao Estado de Minas, Calil voltou a afirmar que não pode ser rotulado em termos políticos. Gente, e vocês têm que ver o vídeo. Eu vou deixar o link da matéria aqui. A maneira como ele fala é muito diferente e é interessante. Eu particularmente gosto. Ele diz: já tem uma etiqueta. Sou atleticano. É como brinquei. Daqui a pouco vão descobrir uma tatuagem do Cruzeiro na minha coxa. Querem colocar estrela no meu peito e que eu pegue em armas. Não entra na cabeça de ninguém que eu não tenho etiqueta. E aí ele fala com aquele jeitão dele, né? E aí a matéria do Estado de Minas, quando vai citar essa parte, parou aqui. Só que eu fui assistir o vídeo da entrevista. E aí teve um detalhe interessantíssimo que a matéria do Estado de Minas simplesmente não deu destaque, não ressaltou ali na parte escrita, que os leitores vão ali, leem e vão embora só até aqui. O que o Calil diz em seguida, quando está falando ali dos rótulos? Aí ele diz: ajudar pobre é coisa de petista e ajudar banco é coisa do novo. Aí ele dá uma paradinha assim: não, gente, tem que ajudar o banco. Aí ele dá outra paradinha assim, foi muito engraçado, e fala: o banco até que não. Gente, assistam. O Calil é uma figuraça, viu? Aí ele fala: o comércio, as empresas, as construtoras, que é elas que geram emprego para ajudar o pobre. Então essas a gente tem que ajudar sim. Mas ele, quando ele fala o banco até que não, realmente é impagável assistir essa parte. Vocês precisam ver. Eu acho, conhecendo o público desse canal, vocês vão gostar. E em relação à eleição presidencial, ele disse: olha, me dou o direito, inclusive, de ficar neutro. Quem veio me ajudar na minha reeleição? Vocês tiveram notícias de Bolsonaro ou Lula aqui? Ele pergunta. E eu lembro, o PDT apoiou o Calil. Fez parte ali, né, da coligação, enfim. Estava lá junto, o partido apoiando. Por que sou obrigado, diz ele, a não cruzar os braços e a não dizer votem quem quiser? Os dois, né, Bolsonaro e Lula, tentaram puxar o meu pé aqui. Então por isso que eu falo, que tem alguns sinais aqui de que Calil não vai aceitar essa aliança caso o PSDB decida ir com o Lula, mas eu vou trazer alguns detalhes aqui que não tem nada que caminhe nesse sentido. Calil mesmo assim parece que não vai engolir isso muito fácil caso essa seja a decisão e a escolha do partido. E mesmo assim o prefeito reconhece que pode optar por algum caminho. Posso chegar e falar: não vou ficar neutro não. E qual é a força que eu tenho? Isso tem que ser medido. Parece que o apoio do prefeito de Belo Horizonte pode mudar o cenário nacional. Até nisso tem que ter autocrítica. O que vai mudar se eu apoiar um ou outro? Bom, eu particularmente acho que o apoio do Calil, seja para quem for, vai ser importante sim, e ele tem uma força que talvez nem ele saiba no estado ainda, e não só em Belo Horizonte. E não está na matéria, mas num dos vídeos divulgados dessa entrevista, ele vai tratar do cenário nacional agora, lembrando que ele é afiliado ao PSD, partido de Kassab. E ele vai dizer o seguinte: o que o Kassab está falando em todas as suas entrevistas é que o PSD terá candidato a presidente da República. Eu particularmente duvido. Eu sempre tenho dito que eu acho que o Kassab, que é muito habilidoso, faz isso só para valorizar ali o passe do partido, digamos assim. Ele nunca falou em apoiar o Lula. Detalhe importante. Nós temos ótimos nomes. Nós temos o governador Ratinho Júnior. Particularmente eu discordo do Calil, mas é do partido dele, como é que ele não vai citar? Nós temos o Otto Alencar, o Omar Aziz, um monte de nomes. Temos o Rodrigo Garcia, que não é do partido, ele lembra, presidente do Senado, e o Calil e o Kassab têm falado muito no Rodrigo Garcia. Isso pode indicar que o Rodrigo esteja de saída do PSD, do DEM, e indo para o PSD. Então a gente precisa observar. Ele disse na entrevista ao UOL, no dia 14 de junho, quando indagado em quem você votaria, Lula ou Bolsonaro, ele brincou que o voto é secreto, sem revelar ali em quem votaria nessa hipótese, porque a gente percebe o UOL, fica até ele, em quem você votaria? Tá, tratar de hipótese não tem problema, mas por que não perguntaram para ele em quem você votaria, Bolsonaro ou Ciro, por exemplo? Lula ou Ciro?
Por que sempre tem que reduzir essa coisa a Lula e Bolsonaro? Então o Calil fala, o voto é secreto. Em entrevista do dia 15, detalhes importantes aqui, foi perguntado pelo jornal o Globo, Zema tem tentado se descolar de Bolsonaro. Tem gente que me chama de Zema trabalhista, Zema desenvolvimentista. Gente, a coincidência aqui é só do Estado, né? O Zema é mineiro, eu também sou. Claro, o sotaquezinho às vezes parece, mas por favor, né, gente? Em entrevista ao Globo, disse que lamenta sua postura na pandemia. Como ver esse movimento? O Calil disse agora, o recado que eu dou é que agora é tarde, com 500 mil corpos empilhados. Não é hora de mudar de lado. Tem o lado de quem defende a vida e de quem não defende a vida. E aí o jornal... Isso quer dizer que Zema está do lado de quem não defende a vida? E o Calil, acho que sim. Duríssimo, hein? E o senhor estará do lado do presidente Bolsonaro? Ele fala, o voto é secreto, mas eu tenho uma tendência de centro. Não aceito carimbo, não quero pôr uma estrela no meu peito. Ele tem falado isso sempre, né? Não quer estrela no peito. Quero me posicionar na hora certa. Eu tenho uma tendência a não ficar com o Bolsonaro. Claro, até pelo meu jeito de governar. Agora, que eu vou pular no outro colo... O outro colo é de quem? Todo mundo está tratando agora Bolsonaro e Lula, que seria do Lula. Vai uma distância colossal. E aí o jornal pergunta, quando o Haddad fez uma visita ao senhor em fevereiro, você disse que não queria estar ao lado de quem não compra vacina e de quem rouba a Petrobras. Continua com essa posição? Continuo. É por isso que eu digo que não costumo pular no colo de quem não explica muito bem as suas coisas. E aí perguntado, você cogita ser candidato a presidente em 2022? Ele fala, eu estou no tabuleiro, eu estou no jogo. Eu não vou me tirar do jogo, mas, a princípio, não. Ou seja, ele não cogita, mas se coloca no tabuleiro ali. E aí vem um detalhe importante. Por que você colocou, William, no título aí que ele não descarta serviço do Ciro? Porque foi perguntado pelo jornal Globo. O Ciro tem interesse em ter o senhor de vice. O que o senhor acha das chances dele? O Ciro é um ótimo nome. Agora, ele tem que arregimentar esse centro. Ele tem que se viabilizar. E aí, para finalizar a matéria, o senhor acha que ele tem que dosar a retórica dele? E aí o Calil respondeu, tem que tomar Lexotan toda manhã. E aí o Calil já disse, eu já assisti o Calil falando isso, ele fala num tom brincalhão ali, bem-humorado, o Calil é amigo do Ciro. E detalhe, o que acontece? Uns blogs aí petistas deram uma manchete com essa frase. Ao invés de colocar que o Ciro é um ótimo nome, não. Colocaram isso aqui que foi uma brincadeira. Detalhe, o Calil tem dito sim que o Ciro precisa tomar mais cuidado e o próprio Ciro reconhece isso. Quem acompanha as entrevistas dele vê, olha, algumas cascas de banana são colocadas, tem que tomar mais cuidado, né? O more president, é o que ele vive falando ali. Ele já se prejudicou muito com algumas falas no passado, enfim, ele reconhece que tem que ter mais cuidado e mais zelo nas palavras. Então isso aqui não é uma crítica, né, de que ele não vai apoiar o Ciro porque disse que tem que tomar Lexotan de manhã. É simplesmente um ponto que o Calil acha, que o Ciro em partes até concorda, o Ciro não nega que precisa, né, ser mais equilibrado, mais moderado. A gente percebe nas entrevistas que sempre que o Ciro entra num assunto delicado, ele cita a Gisele, ele olha para ela rindo, enfim. O Calil tem grandes chances de eleger governador, eu acho que ele poderia para o Ciro até ser mais útil nessa função, mas caso o PSD feche aliança com o PDT e indique o Calil para a função de vice, não seria também o fim dos mundos. O PSD tem bons quadros em Minas Gerais e o Calil poderia rodar o Brasil com o Ciro e ao mesmo tempo subir em palanques em Minas com o candidato do PSD, que tem se fortalecido muito, não só em Minas, mas no Brasil. Então, meus amigos, o que vocês estão achando dessas movimentações, dessas falas do Calil? Deixa aqui no comentário e quem gostou do vídeo, deixa o like, tudo isso é muito importante para nós. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.